Nós vamos abrir a edição de hoje com uma entrevista exclusiva que fizemos com o senador Wellington Fagundes, que está numa missão especial em Sinop, que tem como marco investimentos na área de saúde no município de Sinop. E a gente vai conferir esta entrevista que eu realizei com o senador Wellington Fagundes agora. Põe no ar. Senador, vamos começar a falar sobre saúde. Saúde pública é um dos temas que já há décadas no Brasil é um dos assuntos mais discutidos, o que mais necessita de investimento. E às vezes o cidadão se pergunta, cadê os nossos políticos, para onde que eles enfiam esse dinheiro? E nós recebemos a informação que em Sinop, essa semana o senhor está levando para lá recursos importantes, 10 milhões de reais para o Hospital Municipal de Sinop. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa articulação e a importância desse investimento para essa cidade tão importante que é Sinop. Bom, primeiro, você já colocou uma cidade extremamente importante, a capital do Nortão, e esse trabalho, na verdade, Igor, é muito mais. Não é só 10 milhões também, no caso específico do hospital, corrigido dá mais quase 25 milhões, porque foi o início da construção e o governador fez o compromisso, inclusive, de ajudar no equipamento, desde que tivesse construído. Então, aí o desafio é quando você começa, né? Então, começar para as pessoas acreditarem. Mas o prefeito Roberto Dorner, ele colocou isso, inclusive, como um compromisso dele. E eu disse a ele, conte comigo. E vamos trabalhar porque merece, a região merece. Mas muito mais ainda, Igor. Por quê? Porque nós estamos trabalhando para que a gente possa criar a Universidade Federal do Norte de Mato Grosso. Como foi a Universidade Federal de Rondonópolis, então ter um hospital universitário já é, assim, extremamente importante. E lá já tem um curso de medicina na universidade. À época, trabalhamos junto com o Nilson e também é um curso bem avaliado. Mas se você tiver um hospital universitário, facilita muito mais. E aquele hospital, e o hospital que está sendo construído, inaugurado agora, daqui mais uns dias, né? Porque agora tem que equipar, ainda tem um certo trabalho. Ele pode ser exatamente a base para um hospital universitário. E o hospital universitário, quem é que administra? A Universidade Federal. A Universidade Federal, consequentemente, é trazer mais recursos de Brasília para ajudar o desenvolvimento educacional e de melhoria da saúde da população. Que impacto o senhor vê para a cidade de uma maneira geral, esses investimentos, na medida que eles são levados para a ponta, né? É a execução de uma emenda, de um recurso de um parlamentar, de um senador da República, que é destinado diretamente para o município, ou seja, o cidadão, ele sente a presença desse recurso na prática, não é algo abstrato, porque saúde não é abstrata, as pessoas necessitam, sentem e precisam. Na sua avaliação, quando é que o senhor vai distribuir esses recursos? Que peso tem a saúde? No caso de Sinop, por exemplo, primeiro que nós somos obrigados a colocar 40% até 50% na saúde. Isso foi uma decisão que eu, inclusive, votei lá no Congresso Nacional, na Comissão de Orçamento, que, aliás, esse ano também eu sou membro titular da comissão e também relator setorial. Mas nesse caso aí, nós começamos esse trabalho com o prefeito Contini, que infelizmente faleceu, que Deus o tenha, e ele era muito amigo, inclusive do meu partido, o PL. E aí foi a primeira obra, que foi a UPA. E essa UPA lá em Sinop, ela está sobrecarregada, porque como UPA, ela praticamente funciona como hospital. Então, e a UPA, ela não tem toda a estrutura de um hospital. Então, a construção desse hospital municipal, que eu estou trabalhando para ser um hospital universitário, é, assim, extremamente estratégico para atender toda a região. E quando eu falo do hospital universitário, com muita ênfase, é porque o hospital universitário ele tem ensino, ele tem a pesquisa e tem ainda o atendimento totalmente 100% do SUS. Né? Então, por isso, ele não vai atender só Sinop, vai atender toda a região nortão de Mato Grosso. Então, o impacto, eu acredito, ser muito grande. Agora, você perguntou, qual a prioridade, como fazer? Infelizmente, no Brasil, nós temos uma saúde extremamente especializada. O médico clínico, meu pai sempre dizia o seguinte, olha, eu vou num médico, se ele não pega em mim, para mim já não serve aquele médico, né? E o médico clínico, ele está deixando de existir. Por isso, a saúde básica é fundamental, que é a responsabilidade principalmente dos municípios. E eu tenho, inclusive agora, eu sou relator
de um projeto que regulamenta a aposentadoria dos agentes de saúde e de endemias, que também é extremamente, porque quando você tem lá na ponta o agente de saúde cuidando das pessoas, orientando, muitas doenças são evitadas. E é isso que a gente tem que ter foco, né? Ajudar com que faça a prevenção. Eu sou médico veterinário e eu sei a importância que é o preventivo. E falo isso porque as pessoas, mas o que tem humano com veterinário? Tem, porque tem as zoonoses, as doenças transmitidas de animais e, aliás, também a veterinária é que trabalhamos para produzir alimento, principalmente a proteína animal. E para isso tem que ter o quê? Prevenção, para entregar um produto de qualidade para o consumidor. Então, para você ver a complexidade que é a saúde. Mas, infelizmente, a gente percebe hoje muito foco na saúde especializada. E aí, para o cidadão, quando ele vai para a UTI, o custo é muito alto, né? Acidentes que ocorrem, por isso também eu tenho sempre lutado, essa questão da duplicação, da melhoria das nossas rodovias é fundamental. Diminuir o número de acidentes, inclusive na área urbana, que o Brasil é campeão disso. Então, tudo isso impacta diretamente na saúde. Não, o custo da saúde, hoje, eu não tenho esse percentual, não, mas eu acredito que mais de 70% do custo da saúde hoje no Brasil, ele está lá na ponta alta e não na baixa. Um custo de um remédio de alto custo hoje é muito grande. Isso, inclusive, desestabiliza a organização das administrações, principalmente municipal. Senador, você citou aí a questão de logística, de acidentes e tudo mais, e não dá para falar de Sinop e não lembrar também de uma outra bandeira que o senhor defende, que é muito importante, já tivemos a oportunidade de falar várias vezes sobre isso, tanto no rádio quanto aqui na TV, que é a questão da aviação regional, do investimento de infraestrutura. O aeroporto de Sinop também tem recursos, tem sua articulação junto a todas as instituições, junto à ANAC, junto ao Ministério do Transporte. Como é que está essa situação hoje e qual a sua avaliação do momento que Mato Grosso vive no que se refere à questão do transporte aéreo? Olha, que bom, você me dá a oportunidade, inclusive, de ser justo também com a Rosana Martinelli, que é minha suplente, foi prefeita. Muito disso teve um planejamento dela, inclusive, neste caso específico também da saúde, fizemos um trabalho junto. Ela me pediu, me ajudou a aprovar isso no orçamento, para que o recurso pudesse ser liberado agora para Sinop. O aeroporto é outra obra que trabalhamos juntos. E, olha, eu quero ser justo também com o Juarez, que também, deputado, que tem trabalhado na questão também da criação da Universidade Federal. Foi um projeto meu, mas ele também tem apoiado e trabalhado. O aeroporto hoje foi um sonho nosso, a concessão. Tivemos problema por causa da pandemia, né? As obras ficaram paralisadas, mas foi a primeira concessão que aconteceu, o bloco do Centro-Oeste. Incluiu, então, Rondonópolis, Cuiabá, Várzea Grande, né? Inclusive tem essa polêmica, o aeroporto Marechal Rondon de Várzea Grande e também de Sinop e Alta Floresta. E por incrível que pareça, o aeroporto de mais movimento hoje é Várzea Grande, depois de Sinop. Hoje você tem muitos voos de Sinop direto para Brasília e, consequentemente, para o resto do mundo, né? Exatamente pela distância. Por isso que justifica a criação da universidade. Por isso que eu acho que é importante a descentralização, porque Sinop está a 500 quilômetros de Cuiabá. Então, quanto mais descentralizado tiver, inclusive as ações do governo, melhor. Mato Grosso é muito grande, né? Gigantesco. Então, essa questão do aeroporto aconteceu. Eu me lembro quando eu fui levar esse assunto, o ministro era o Padilha e o presidente Michel Temer. Aí eu apresentei, o Padilha falou, não, lá não tem movimento suficiente para ser concessionado. Eu falei, não, o senhor está muito enganado. Levei os dados, mostrei os dados para eles e se convenceram. Aí a ANAC, então, fez essa concessão, que hoje é um sucesso. Em termos de obra, melhorou muito. Pode melhorar mais? Claro, sempre poderá melhorar mais, né? Você vê, o movimento de Sinop e Alta Floresta é muito maior do que o de Rondonópolis, porque o Rondonópolis está mais próximo. Exato. Então, como 200 quilômetros, como também foi duplicada, e aí uma luta que eu comecei, à época, com o deputado J. Barreto, fizemos audiência pública, o Jonas Pinheiro também me ajudou muito nisso, e hoje, felizmente, nós já temos duplicado da divisa de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso, Rondonópolis, a Cuiabá, e as obras agora avançam muito com a nova Rota Oeste, né? Inclusive, nesse ponto, quero parabenizar o governador Mauro, agora
mais investimento, inclusive com o financiamento do BNDES, que 5 bilhões e 5 pouco, bilhões. muito importante, porque essas concessões rodoviárias não aconteceram o sucesso, porque na época foi da presidente Dilma que fez as concessões rodoviárias e nenhuma funcionou no Brasil porque o BNDES não fez o financiamento de longo prazo. E por isso essa equação que foi encontrada agora com a nova Rotoeste é um exemplo que está servindo para o Brasil, porque aqui também outros estados estão acontecendo assim. Se a gente falasse alguns anos atrás que seria possível ainda nesta década, e vai ser possível, sair de Mato Grosso do Sul, sair da divisa, passar por Rondonópolis, passar por Cuiabá e chegar até Sinop com tudo duplicado, era difícil alguém acreditar. Hein? Eu me lembro quando fui em Guarantã. Aí cheguei lá, eu fui convidado pela Associação Comercial para falar no asfaltamento de Sinop a Guarantã. Ninguém acreditava que era possível. Hoje já está asfaltado e agora já estamos também discutindo a duplicação de Sinop a Guarantã, a divisa com o Pará. Então, e tem outra, e essa já está concessionada, né? Então, por essa equação da nova Rotoeste, está sendo possível também fazer de Sinop para frente. Mas também nós estamos lutando agora a questão da concessão da 364, de Rondonópolis, Rio Verde e Jataí, que depois já está duplicado. Só que eu estou questionando, essa semana passada mesmo, falei muito com o ministro do Transporte, porque as obras da concessão estão previstas praticamente tudo no lado de Goiás. E Mato Grosso, principalmente, nós temos trecho ali na saída de Rondonópolis até Pedra Preta, então tem trechos que precisam ser duplicados. Aliás, voltamos à questão das licenças ambientais também. Eu quero dar um exemplo aqui para a população. Olha como o Brasil é, né? Obra de hospitais, saneamento básico, às vezes fica aí 10 anos para sair uma licença ambiental. E é o caso de Rondonópolis ali, na saída do Trevão para Pedra Preta, eu consegui o recurso para fazer a duplicação e aí tinha que ter também a duplicação da Ponte do Lourencinho, que é um rio bem estreito, e aí não tinha licença ambiental. E sabe quanto tempo faz? Mais de 5 anos que até hoje não tem a licença ambiental liberada para fazer a duplicação da ponte. E aí vem a duplicação e afunila quantos acidentes, quantas mortes já ocorreram. Então, por isso é que a gente tem que cobrar mesmo. O Brasil não pode ser esse país da burocracia, que o prefeito se perguntou aonde foi o dinheiro, para onde vai o dinheiro. A gente faz o orçamento, isso é publicado no Diário Oficial da União, e o prefeito, a comunidade, claro, comemora a obra que virá. Olha o que aconteceu com o orçamento deste ano. Até agora, 20 dias atrás, não tinha sido aprovado e sancionado o orçamento. Então, para o prefeito, agora nós tivemos a marcha dos prefeitos em Brasília. É muito difícil, porque o vereador e o prefeito que está na ponta. Por isso eu sou municipalista convicto, né? Tem que descentralizar esse país. O dinheiro para sair de Brasília, chegar lá para atender o cidadão, a creche, o transporte escolar, demora demais. E às vezes, como acontece hoje, quantas obras inacabadas nós temos no Brasil? Quantas obras esperando aí uma licença e a obra não sai? O cidadão fica revoltado, Igor. E é com razão, porque o imposto paga todo dia, né? Vai lá comprar no supermercado, vai comprar a roupa, o cidadão está pagando imposto. E às vezes demora demais para o cidadão ver isso chegar para o seu filho, para a sua família. Para a gente finalizar, senador, hoje eu estou conversando com um senador que está com uma missão essa semana em Sinop. Depois eu quero agendar uma entrevista com o senhor para a gente falar de política, falar com o pré-candidato ao governo, o Wellington Fagundes, mas a gente deixa isso para uma outra ocasião, até porque a eleição ainda está longe. A questão ainda do aeroporto de Cuiabá foi uma luta danada. O senhor me trouxe o documento aqui quando a ANAC liberou. Para fazer a internacionalização também. Exatamente. Como é que estão as conversas com as associações das empresas aéreas para, em breve ou futuramente, a gente ter, de fato, voos internacionais, já que agora está tudo liberado, está funcionando, já tem alguns voos privados internacionais saindo do Marechal Rondon. Tem conversas com essas associações? Sim. Então, esclarecendo como você colocou, o aeroporto de Várzea Grande já está internacionalizado. Ele já é internacional. Agora tem que ter o interesse das empresas, né? E é isso que nós estamos conversando. Já fizemos muitas reuniões com a ABAR, que é a Associação Brasileira das Companhias de Aviação Aérea, para que a gente possa exatamente encontrar essa melhor equação. Porque a federalização do aeroporto ela é muito importante, principalmente para a gente focar o Mercosul.
aqui o mercado andino, são 100 e tantos milhões de pessoas e nós, culturalmente, estamos praticamente de costas. Só falamos da Bolívia, dos problemas da Bolívia, que é a questão da droga, né? Mas, olha, nós podemos melhorar muito o nosso comércio com o aeroporto aqui internacional, com voos, inclusive, muito mais barato. Porque um voo sai aqui de Cuiabá, Várzea Grande, e aqui a La Paz, você vai para qualquer parte do mundo, um custo de passagem muito mais baixo. Perfeito. Senador, obrigado pela sua presença aqui no SBT mais uma vez e volte sempre. Eu agradeço, Igor, e me coloco à disposição, viu? Político não pode ter medo de conversar e prestar conta, não, principalmente quem trabalha, né? Tá aí a entrevista que fizemos com o senador Wellington Fagundes. Falamos de temas importantes, né? Deixamos política para depois, como você viu que eu fiz menção aí na entrevista. A gente vai deixar para falar de eleição, de política no ano que vem, até porque ele é pré-candidato ao governo e mesmo assim tem agendas como senador e que precisa prestar contas do seu mandato como senador da República, que foi o que fizemos.